Município da Estância Turística de Ibiúna, iniciamos no dia 13 de fevereiro do ano 2017, através da nossa NGTV, a TV Nova Geração, levando para você mais um programa Tiro de Meta. Eu quero aqui agradecer, mas agradecer do fundo do coração a todos que acompanham através das redes sociais e a você que é nosso colaborador, você que dá o seu apoio cultural, nos emprestando aí um nome, a sua marca, a sua empresa para conosco nesse projeto do programa Tiro de Meta através da NGTV. Quero aqui agradecer os meus queridos amigos da Funerária Vida Nova, bem ali em frente ao portão do Cemitério da Paz, aqui em Ibiúna, aos queridos amigos da Funerária Vida Nova, muito obrigado mesmo pelo apoio cultural. Quero aqui agradecer os meus irmãozãos lá da WL Madeiras, Portas e Janela, querido amigo Washington e toda a sua equipe da WL, muito obrigado mesmo, ali na rodovia Bugiro Nacal, quilômetro 65,3. Um grande abraço ao meu querido amigo Leonardo, meu amigo Rafael e toda a equipe da Veltramac. A Veltramac está localizada na Avenida Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, número 393. Oficina especializada em caminhões do meu queridíssimo amigo, a família maravilhosa lá da Levi, oficina mecânica especializada em caminhões, na Rua Tabelião, Salvador, Rolim de Freitas, 253. Levi, oficina mecânica junto conosco. Machado Imóveis, você compra, aluga, você para administrar e cuidar do seu imóvel, Machado Imóveis, também na Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, número 191. Na banca da praça, aqui no centro da cidade, na Praça da Matriz, tem os meus queridos amigos Gessiel e Aline. Ali você encontra o contato, você tem o primeiro contato com os amigos das 5 Estrelas Viagens. 5 Estrelas Viagens, juntinho conosco. Gessiel e Aline, muito obrigado. Qualidade e bom gosto, essa dupla está dando o que falar. E a outra dupla que está dando o que falar é a minha amiga Valquíria e o Carlão, querido Carlos da Serralheria Fênix. Você encontra também telas de alambrados, você encontra um material super especial com o Carlão e a Valquíria. Telas para alambrados e o trabalho fantástico da equipe da Serralheria Fênix. Leva lá seu orçamento, faz com eles, na Bugiro Nacal, quilômetro 59. Alô Val, alô Carlão, um beijo. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2017, o Carlão está completando mais um ano de vida. Fica aqui também a nossa homenagem ao Carlos. A Drogaria Cidade, com aquela promoção que você já conhece, na compra acima de R$30, você recebe o cupom, preenche e concorre uma belíssima moto 0 km, 150 cilindradas, na Drogaria Cidade, em frente ao Hospital Municipal de Ibiúna, Drogaria Cidade. Gil e toda a equipe, muito obrigado. São mais de 30 variedades de espetinhos, uma variedade enorme de espetinhos com qualidade que você encontra no Empório Ibiúna, lembrando que o happy hour é gostoso, maravilhoso, aqui olha, no Portal Vista Linda, na Bugiro Nacal, quilômetro 68,5. Meu querido amigo Valdirzinho, minha amiga Raquel, meu querido amigo Daniel, te esperando para um happy hour maravilhoso. Alô, meu amigo Pio, karaokê sexta e sábado no Empório Ibiúna, muito obrigado, Empório Ibiúna. Colégio Dom Bosco, minha amiga Gileila, meu amigo Rodrigo, tia Célia, um super beijo, aqui no centro da cidade, na coordenação de tia Célia, direção e administração, a Gileila e o Rodrigo, respectivamente, no Colégio Dom Bosco de Ibiúna, série Dom Bosco Júnior. Lá você encontra a educação com qualidade para seu filho, berçário, infantil, o tempo integral, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, no Colégio Dom Bosco e série Dom Bosco Júnior. O melhor preço da cidade, da região, na Avenida Vereador Benedito de Campos, Vereador Benedito de Campos 227, aqui bem ao lado do nosso estúdio, você encontra a tradicional loja Bruno Autopeças, com as principais marcas, as principais montadoras, peças com procedências e orçamento melhor da cidade, da região. É só falar com meu amigo Marcelo Ferracini, de Bruno Autopeças. E você está construindo, não se esqueça, olha, tijolo ele é térmico.
De repente se construiu por fora com outro material, quer fazer uma reforma, aumentar um cômodo, um espaço diferenciado. Olha, Olaria do Tino. Tino Olaria, no bairro do Paiol Pequeno, na rodovia Prefeito Quintino de Lima, quilômetro 3, no bairro do Paiol Pequeno, aqui mesmo em Ibiúna. O meu querido amigo Tino, minha querida amiga Inide, com tijolos aparentes e tijolos comuns também. Tino Olaria, a olaria do Tino tradicional em toda a região, não se esqueça, aquela obra para causar um impacto mesmo, o tijolo deixa assim, vai deixar boa impressão. E qualidade, acima de tudo, segurança. É só ligar lá para o meu amigo Tino. Bom, os meus queridos patrocinadores, nosso muito obrigado, Deus abençoe. Lembrando que nos blocos que seguem a nossa programação, você encontra a propaganda gravada, a gente lá fazendo patrocínio bem legal. E quero aqui, nesse momento, agradecer a todos os nossos colaboradores. Bom, hoje eu prometi para a senhora, minha esposa, que eu não choraria, porque nós vamos falar da história de um time que deixou saudade, que deixou história, não só para o município de Ibiúna, mas para todos nós. Então, uma salva de palmas aos mitos do Paiol Pequeno, Tino e Toninho de Tirso junto conosco, atendendo ao convite de hoje. Muito obrigado mesmo, nesse dia 13 de fevereiro do ano 2017, lembrando desse time maravilhoso. Tino, muito obrigado por sua participação, boa noite, obrigado mesmo, viu, Tino? Como que está o nosso Paiol Pequeno? Boa noite, Zezinho. Em primeiro lugar, eu que agradeço. Paiol Pequeno, falando sobre o Paiol, né? Paiol hoje, como se diz, estamos levando o Paiol crescendo um pouco mais, mas parou o futebol, porque, né? Falecido Zé do Paiol, que é o Zé conhecido como Zé da Venda, que nós falávamos antigamente. Saudoso Zé, então se foi, Paiol se foi junto. Só ficou saudade, lembrança, mas vamos lembrar um pouco, né, disso aí. E estamos aqui hoje para nós falar um pouco do nosso parente, Paiol. Do nosso Paiol e do nosso parente aqui, que foi um herói na época que o Paiol, né, foi Paiol, que é o Toninho, né? Toninho, querido, grande Toninho, que nos honra com sua presença. Tino, você jogou futebol em qual posição, Tino? Olha, eu joguei quase toda, menos um gol. Mas se precisasse, eu também jogava. Joguei mais de centroavante, mas eu não era aquele centroavante matador, sabe? Não. Já veio que chegava a perder o gol debaixo do gol, como nós falamos, debaixo do gol. Bom, para quem não conhece, o Tino ele teve por 2 mandatos vereador na Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Fez um trabalho honroso, fez um trabalho com qualidade, e nós procuramos o máximo do possível não tocar nas questões políticas, mas é de suma importância que conheçamos um pouquinho mais a história desse grande menino, esse menino maravilhoso, que para você que acha que a origem do Tino é no Paiol Pequeno, você está enganado. Qual é o bairro que o Tino nasceu mesmo, Tino? Eu nasci no bairro do Rio de Una de Cima. Rio de Una de Cima. Lá no Quintinão. Saudoso Quintino. Saudoso Quero mandar, Quintino. se me permite mandar um beijo especial no coração da dona Ana, a senhora, sua mãe. Sim. Querida Ana. Hoje ela reside no bairro do Recanto Primavera. Recanto Primavera, tem lá o seu comércio também. Sim, exatamente. Dona Ana, um beijo para a senhora no seu coração e todos os seus familiares. Um abraço também para minha mãe, um beijo também. Vocês são em quantos irmãos, Tino? Hoje nós somos de 10, hoje nós somos de 9. Eu tenho um irmão que, infelizmente, já se foi, né? Então a gente, como se diz... Lembra com saudade. Onde ficou na saudade. Então hoje nós estamos em 9, são 4 homens e 5 mulheres. E você tem a Tânia, o Tony e a Mara. Exatamente, Tony, Tânia e a Mara. Ah, que beleza. E casado com a dona Inide, quero mandar um beijo no coração da Inide, nossa querida amiga, minha querida prima, pela qual tenho um apreço muito grande. O Tino já antecipou a nossa conversa de hoje, porque nós estamos recebendo um mito do futebol não só no bairro do Paiol Pequeno, uma verdadeira lenda viva, Toninho de Tirso. Toninho, boa noite, Toninho. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E eu fico assim lisonjeado. Toninho que é apaixonado por futebol. E o Toninho começou a jogar futebol com quantos anos, Toninho?
Eu comecei a jogar com 10, 12 anos. Eu jogava no Juvenil do Guarani. Juvenil do Guarani. O nosso treinador era o nosso querido Hélio da Farmácia. Seu Hélio da Farmácia. Então me permita mandar um abraço para a Rosi, querida vereadora Rosi, em seu segundo mandato. E o querido amigo Hélio da Farmácia, Dona Clélia e essa família maravilhosa. Então, como eu estava falando para você, o Juvenil do Guarani jogava no campo da Cachoeira. Não esse campo que tem hoje, é um antigo campo que era ali na rua José Júnior, onde hoje está instalado o supermercado Ibiúna. Ali que era o campo? Ali que era o campo da Cachoeira. Então, quer dizer, eu sempre para mim, o campo da Cachoeira sempre foi onde está. Então não era ali, não, né? Era ali. Então a gente treinava ali, e inclusive o Guarani, nessa época, o campo do Guarani estava em reforma, praticamente em construção. Em construção. Aí que foi feito o vestuário, porque antigamente era um campo de terra, né? O Guarani sim. era um campo de terra. Campo de terra. Então aí o Guarani foi reaberto em 72. 1972. 72, o Guarani foi E reaberto. nesse período que você jogava, o seu Hélio era seu técnico? No o Hélio era o técnico do Juvenil. Então eu joguei no Juvenil do Guarani de 70 até 74. Até 74? 74 jogava no Juvenil. De 74, do Juvenil, eu já pulei direto para o primeiro do Guarani. Já direto primeiro? Primeiro do Guarani. E para você que está acompanhando assim, o nosso futebol de várzea, ele é dividido em dois times, né? Dentro de um. Tem o primeiro que joga em segundo e o segundo que joga primeiro, né? Isso, exatamente. Primeiro joga o segundo quadro e depois joga o primeiro quadro. Né? E você chegou a jogar no segundo ou foi direto já no primeiro? Eu nunca joguei em segundo. Quem é bom, vai fazer o quê? Nasce pronto. Então eu comecei com 10, terminei com 40, pendurei a chuteira, literalmente pendurei a chuteira. Literalmente? Pendurei. Eu peguei, só de malandragem, peguei minha chuteira, cheguei na minha casa, peguei o par de chuteira e pendurei a chuteira assim, na varanda da minha casa, pendurei a chuteira. Ficou anos pendurada lá, daí a mulher resolveu tirar a chuteira dela. E diga uma coisa, Toninho, você também tem filhos, é claro? Tenho filhos. Tem o Thiago, da Fúria. Eu tenho o Thiago da Academia Fúria e o Vitor, né? E dois Vitor, homens e duas mulheres, né? Thaís, hoje morando em Santos, sim. A Thelma, que é a nossa conterrânea, né? Mora no Paiol Pequeno. Paiol, querida Thelma. Casada com o moço lá do Paiol Pequeno, a família do Paiol mesmo também, né? Gente do Paiol. Gente nossa. Gente nossa, que legal. Tudo paiolano. Gente nossa, a Thelma, né? A Thelma é sensacional. E o Vitor, quero aqui, em nome da nossa equipe, desejar ao Vitor muita sorte. O Vitor hoje está em Portugal. Então, o Vitor está em Portugal, está num clube lá da segunda divisão de Portugal. Ele está numa cidade chamada Alcanena. Alcanena. A 1 hora de Lisboa. De Lisboa. 1 hora de Lisboa. Ele está lá se adaptando, né? Está treinando, se adaptando. Deve estar um calor danado lá. Está 2, 3 graus, máxima de 10. Está atropelando o urso polar lá. Mas ele está se adaptando. Então, todo dia eu converso com ele, né? Então, toda noite a gente conversa e ele está indo bem. Está se adaptando lá, tá. E o coração da mamãe, eu esqueço o nome da senhora, sua esposa? Maria Edna. Maria Edna, um beijo para a senhora, dona Edna. Maria Edna, que já adotou o Paiol como seu lar também. Faz 21 anos que ela mora no Paiol, né? Ela é muito mais paiolana do que eu saí de lá com 14 anos. O Tino também tem uma filha no exterior. Eu tenho uma filha no Canadá, em Toronto. Em Toronto. Como que é o mesmo nome do genro, do agregado? Mauro. Como? Mauro? Mauro, doutor Mauro. Doutor Mauro, um abraço. E o pequeno, e o neto? João Mateus. João Mateus. Vai fazer, tá com 4 anos e meio. E quando vem aqui, põe fogo na casa. Nossa, mãe. A gente fala com ele em português, só fala inglês com a gente. aí vai a minha filha. Filho, fala em português com o vô. Ele fala yes. Yes, valeu. João, Kisses. Tino, qual que é a sensação de ter um filho assim tão distante? O coração fica apertadinho. Bastante, né? A saudade é grande demais, não? A vida da Mara também é grande em São Paulo? A Mara também se formou, ela é enfermeira formada, né? Trabalha na Grande São Paulo, né? No hospital
como é que se fala? Inés, perto das clínicas ali. Perto das clínicas, sim. Sabe aquele caipira, tem hora que ainda mais no microfone, esse microfone que assusta a gente. O importante é você achar a sua filha. Eu precisar, já liga para ela. Então eu tenho que agradecer a Deus e... Né, maravilha. Tony trabalha na Nissin. Já há muito tempo. Olha, tá fazendo acho que uns... Eu não tenho bem, mas uns 13, 14 anos. Que bom, né? Quero mandar um abraço especial a essa família maravilhosa. E se, o Matheus não quis saber de jogar futebol. O Thiago, perdão. O Thiago não quis saber de jogar futebol. O Thiago, ele joga assim mais... mais para brincar. Mas não é assim tão fanático que nem eu sou e o Vitor. O Vitor é fanático também. O Vitor é paiolano nato mesmo. Toninho, nosso programa de hoje tem a ideia aqui, a intenção de trazer as boas recordações do saudoso Tirso. Quem não conheceu o seu Tirso, o baribionense, que lotava, ouvir os causos e a alegria inesquecível do saudoso Tirso. Lembrar do Juquinha, lembrar do seu rock, lembrar daquelas passagens gostosas que vivenciamos à beira do saudoso, não só querido, mas hoje saudoso campo do bairro do Paiol Pequeno, do Paiol Futebol Clube. Qual foi o momento mais marcante da vida do jogador Toninho? Claro que o Guarani tem um compromisso muito grande de lealdade com o Guarani, de carinho, mas como que era você dividir o seu coração entre o Guarani e o Paiol Pequeno? Então, a minha trajetória foi no Guarani até 86, né? Depois de 86, eu já fui direto para o Paiol. Sim. Mas nesse período, eu sempre jogava no Paiol, né? Sempre jogava. Dava uma folguinha, uma brecha, sempre que o Guarani parava para reformar o campo, estava eu lá no Paiol. Não tinha jogo no Guarani, eu já ia para o Paiol, né? Então, sempre, naqueles festivais também do Paiol, né? Deus, sempre jogava ali, sempre fazia questão de jogar no Paiol. Eu tento, não vou conseguir, porque se alguém já me contou, a memória é fraca. Se tem assim mais ou menos a data em que foi fundado o time do Paiol? Então, o Paiol foi fundado em 1950 por Luiz Gonzaga Soares. Luiz Gonzaga Soares. O Luizão, né, que é o avô de Pedro Luiz Ferreira, nobre vereador justamente. Também. Um abraço, Pedro. Isso aí. 1950. 1950. 10 de outubro. 10 de outubro. De 1950. E você acredita que um dia depois, 50 para 60, 18 anos e um dia depois eu nascia. Talvez seja por isso essa paixão pelo Paiol também. Nasci em 11 de outubro de 68. Para mim foi uma grande surpresa. 10 de outubro de 1950. Que saudade, e esses dois amigos não vão deixar aqui esquecer algum detalhe, dos grandes festivais. Nós tínhamos a festa tradicional, festa de São Dimas, que mexia com todos os moradores do bairro. Ali você não via diferença de classe social, de cor de pele, era amor, era paixão. Não tinha diferença alguma. Fosse japonês, fosse da cor, fosse negro, fosse japonês, branco, mulato, enfim, morava no bairro do Paiol Pequeno, aqueles bons e áureos tempos, todo mundo participava da festa de São Dimas. Não tinha uma divisão religiosa, era a impressão minha. Não. Então, as festas de São Dimas se davam todos os segundos sábados. Segundo sábado. Então, a parte coincidindo, religiosa, inclusive, com o aniversário do time. Então, a parte religiosa era sábado, né? Tinha missa, depois tinha as quermesses, depois tinha aquele bailão também, né? Fantástico. Aí, no domingo era a tarde esportiva, né? Tarde não. O dia todo. O dia inteiro. O dia todo, que maravilha. Isso é um pequeno resumo do que era o nosso querido bairro do Paiol Pequeno. Mas é interessante, você falou do festival, eu não posso deixar de citar do leilão. Leilão que tinha. Leilão. Gus Caracachá fazendo leilão. Depois ele passou para o Juquinha. Aí o saudoso Cristóvão também andou fazendo um tempo, né? Correto. O leilão era fantástico. Muito bom. Tinha umas brigas bonitas ali pelo valor. Tino chegou a participar de algum leilão lá, Tino? Participei muito. Muito? Muito. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui recebendo essa lenda viva do futebol ibionense e da região. Esse cidadão que só nos enche de orgulho pela hombridade, pela decência, pela dignidade, um grande pai de família, um grande amigo, e ao seu lado uma grande liderança política, quer queira ele não, sim ou não, sempre foi uma grande liderança, adotou nosso bairro também como seu bairro de amor de coração.
Nós estamos contando um pouquinho da história do Paiol Futebol Clube e amarrado a isso, atrelado a isso, um pouquinho da história do Tino, um pouquinho da história do Toninho de Tirso e também da história do nosso, claro, inesquecível time do Paiol Futebol Clube e do Guarani também, que o Toninho tem uma história muito bonita. E falando de história, você precisa aprimorar cada vez mais sua leitura, seu conhecimento, e é muito importante que você invista na educação, na sua educação. E aqui na LDG Uninter você encontra o curso que cabe em seu bolso. Novidade em 2017, o ano letivo 2017, Afonso, R$390, é isso mesmo? Jornalismo por R$390. E olha, jornalismo abre um leque assim formidável. E você pode mais tarde aí ter o seu jornal, como exemplo do meu querido amigo Tiago Albertin, que tem o Jornal do Povo, minha amiga Júlia Tanaka, que tem a Voz de Biúna e os demais jornais aqui da cidade. Então, jornal, olha, jornalismo, você pode se formar aí um futuro jornalista que sai um dia ter um programa de televisão só seu. E também tem isso, minha senhora, olha, R$349, o seu filho, sua filha sai daqui, curso para bacharelado, ou licenciatura em Educação Física. Então, LDG Uninter, no 32412652, você encontra cursos que cabem em seu bolso. Vem aqui conferir nas dependências da LDG Uninter, 32412652, 997052652. Voltamos já já. Tiro de Meta Futebol Debate, recebendo aqui duas grandes pessoas maravilhosas, queridos ibionenses. Voltamos já já, não sai daí. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com. Obrigado a você que está acompanhando mais um programa Tiro de Meta Futebol Debate. Você viu aí que nós temos os nossos colaboradores, você viu que a sua marca também pode fazer parte aqui do nosso trabalho, no programa Tiro de Meta, e eu espero aí um contato para que você possa fazer parte, é claro, desse grande time de colaboradores. Hoje, dia 13 de fevereiro do ano 2017, eu estou aqui conversando com dois queridos amigos e vamos falar um pouquinho mais do nosso Paiol Futebol Clube. Toninho, você teve uma passagem também no São Bento, Sorocaba, me contava aqui nos bastidores, é isso? Então, eu fui lá, é que eu fazia a faculdade de Educação Física. Educação Física. Então, aí na faculdade tinha uma... a faculdade geralmente tem mais mulheres do que homens. Sim. Então, aí eu jogando futebol lá na faculdade, o marido de uma colega de sala, ele gostou de mim, gostou e falou para mim fazer um teste lá. Aí eu, na princípio eu não queria ir, depois fui lá e fiquei lá quase um ano lá. Quase um ano. Quase um ano. E qual a diferença, Soninha? Claro que tem uma diferença gritante assim do futebol, nosso futebol, para o futebol do São Bento, né? Que você então, na realidade, o que aconteceu comigo, o que me prejudicou muito foi a condição física. Sim. Física. Porque o futebol não é tão diferente. O problema é que eu fui lá com 19 anos. Sim. E não tinha preparo físico nenhum. Jovem, moço. Agora fazendo faculdade à noite, treinava de manhã à tarde e fazendo faculdade à noite, deu uma distensão na minha virilha, que depois eu fiquei quase um ano sem poder jogar futebol. Meu Deus. Para você ter uma ideia, eu fiquei parado um ano, depois voltei a jogar aos poucos, voltei a jogar aqui em Biúna num time chamado Pacote. Pacote, olha aí. O Pacote, qual era o endereço do Pacote? Eu jogava aqui no campo do 13 de maio. 13 de maio. Com Jonas, nossa, Toninho. Eu cheguei a jogar um ano, vários meses no Pacote. No Pacote. Você fazia parte do Pacote? Fazia parte do Pacote. Aí depois que eu não fui readquirindo de novo. Mais confiança, aquela coisa assim. Daí o Luiz Fábio. Sou Luiz Fábio. O Guarani foi jogar um campeonato regional, Ibiúna, São Roque, Mairink. Aí o Luiz Fábio foi atrás de mim e falou para mim, não, você tem que voltar no Guarani, Daí foi quando eu voltei e saí de lá só em 86 para jogar de novo no Guarani. Quantos campeonatos pelo Guarani? Foi vários campeonatos. Vários. O mais marcante? Foi em 74. 74. Quando eu saí do juvenil... Na ascensão. Já saiu, o Guarani ficou campeão.
Aí já saí no juvenil, já sendo titular do Guarani, E com o já- Marreiro, né? Marreiro Já que era, com uma medalha no peito. com o Marreiro, que era o treinador na época. Marreiro era o treinador e o presidente do Guarani era o seu Rubir Elias. Rubir Elias, Rubir, que era duas o- figuraças, né? Duas era pessoas o- importantíssimas. E você já chegou de cara, então, já falou, pô, deixa aqui, essa zaga aqui é minha, e Justamente. eu quero um troféu. Foi mais ou menos isso. Isso, mais ou menos. E final contra quem, você lembra? Jogamos contra o 13 de maio, Guarani 13 de maio. Vizinhos. Vizinhos. Mas tem um detalhe, eu tenho 48 anos de idade e posso dizer uma coisa, eram vizinhos, foram vizinhos, mas não tinha política da boa vizinhança não, né? Não. O negócio- Saía cada pegava. quebra, era um pega pra capar. Qual foi o atacante mais chato que você marcou hoje? Então, Até hoje? geralmente eu não marcava, né? Assim, eu gostava de jogar na sobra. Sim. Então eu sempre colocava o quarto zagueiro para jogar marcando e eu jogava mais na sobra, né? Você ficava mais na retaguarda gostava mais de mesmo. jogar na sobra. Perfeito. Até o alemão, querido amigo Osmar Alemão, que você conhece muito bem, ele me mandou pelo Facebook, falou, Zezinho, não esquece de mandar um abraço ao grande mestre Toninho, grande liderança em campo e fora de campo também. Então tá registrado aqui, querido amigo Alemão. O senhor conhece Alemão, claro, né? Eu conheço. Chegou a jogar junto com ele? Não, ele teve esse prazer? Não, eu nunca joguei. Infelizmente eu não joguei. Você entendeu a minha pergunta? Ele não teve esse prazer. Não, entendi. Ele não teve. Quando eu já estava mais ou menos com 32, 33 anos, eu já estava, quando eu joguei no Paió, nós ficamos campeão lá em Canguera, né? Canguera, 1990. 90. Então o Paió, né, até a oportunidade, o Paió nunca tinha ficado campeão. O Paió já tinha ficado vice-campeão em 73 contra o próprio Olaria, que foi a final que nós fizemos lá em Canguera, contra o Olaria, né? Aí o Paió foi a final de 2 jogos, né? Sim. Primeiro jogo o Paió ganhou de 2-1, aí no segundo jogo teve um empate, aí quando o Paió se sagrou campeão. Sim. Mas naquele time lá do Paió, só, assim, o jogador conhecido mesmo era eu e Zéu, que eram os mais velhos, né? Sim, sim. O resto era tudo moçada, com 18, 19 anos. Começando né? já. Começando. Tinha o Toninho, o goleiro, começando. Sim. Era Daniel, Nazar, Daniel, Benão, Sim. Zelão na ponta. Zelão. Tudo 18, menininho 17, 18 anos, tudo moça. Coelho. Coelho. Toda moçadinha, né? Então, por isso que nós comandava também, né? Era o mais velho, né? Comandava a moçada mesmo. E Tino, você chegou a jogar com o Toninho, Tino? No treino sim. No treino, sim. No treino sim. E Porque... dava pra passar fácil, ele se jogava de atacante, passava ele facinho, não? difícil, né? Tino, qual foi o jogo mais gostoso do Paiol que você acompanhou, que você nunca mais esqueceu? Tá sempre aí, Foi vários, fresquinho viu, Zé? na memória. É difícil até a lembrança, falar de todos. Mas um em especial? Como se diz, eu fui jogador, fui treinador. Foi tudo. A gente foi todo. Ali era união. Era o União. Era a força, como nós falávamos. O Paiol não teve um time chamado União também? Não, né? Não, União acho que é, não. Tem o Real, É o Real que foi uma... que é recente, né? Isso, Real. Palestra do saudoso Chico. Palestra, sim. Palestra. 11 irmãos do Richeiro, dos filhos do seu saudoso, seu Richeiro também, que era aqui em cima. Eles montaram um timinho, mas a durabilidade foi muito pouco, muito né? pouco tempo, né? Era... Passaram, como se diz, já era jogador do Paiol. Passaram a jogar todo mundo no Paiol, né? Voltou pra lá. O Paiol, na época que o Chico, o saudoso Chico, tocava o Palestra? Palestra. Então era 2 times, né? 2 times. 2 times que a gente Eu me lembro que de manhã tinha jogo, à tarde tinha, De e o manhã, campo Um lotado. jogava de manhã e o Palestra, Paiol né? jogava à Palestra. tarde. E o campo lotado de torcida, né? Sempre cheio de gente. Torcida feminina no Paiol era algo absurdo. Lá Tinha era uma, tudo, né, Zé? O ponto de encontro, né? tem uma senhora chamada Dona Minguita, tudo. essa mulher queria Nossa, bater em era- todo mundo. Ela era torcedora fanática, Dona Minguita. Desculpe, mãe. Não, a torcida feminina do Paiol era muito grande, né? Era Diná, minha mãe, as minhas irmãs, e as... Nossa, era formidável. Só uma torcida que quase que comparava com a do Paiol, que era do Campo Verde, né? No Campo Verde. Campo Verde também tinha uma torcida feminina muito grande, né? E era facinho jogar no Campo Verde, Eu né? gostava de jogar no Campo Verde, eu adorava jogar, porque era o time da minha ex-mulher, né? Sim, sim. Então eu gostava. Quando o Paiol ia jogar contra o Campo Verde, Você já ia? nem que eu estivesse jogando no Guarani, eu dava um jeito de ir jogar. Era muito bom, muito bom. As meninas lá, na época eram as meninas, Sim, né? sim. As meninas lá do Campo Verde cantavam musiquinha para os jogadores do clube lá. E você lembra da musiquinha? Como é que era? Rapaz,
Então, tinha Arrisca e canta aí a musiquinha. Então era assim, ó. Campo Verde entrou em campo, comendo amendoim. Paió ficou com inveja, começou a comer capim. Senhor, Campo Verde, o que é isso? Era uma delícia. Uma delícia. Eu tenho na cabeça assim, a mulherada do Paiol gritando, passou um avião, nele estava escrito que o Paiol é campeão. Era uma coisa muito gostosa. E muito tinha xingamento também, tinha. Eu lembro que... rapaz, principalmente do meu lado, né? Careca, e a mulherada xingava, rapaz. No Campo Verde era uma delícia, rapaz. Não passa esse careca, porque na época nós era tudo cabeludo, né? Nós não somos careca, né? Era muito bom, nós era cabeludo, né? Sabe como é que é? Quem não chegou a ver o Hugo jogando futebol? Cheguei. Jogou com ele? Grande centroavante, Hugo. Jaci? Grande goleiro. Saudoso Jaci, grande goleiro. Agora, você falou de Hugo, você falou de Jaci, e eu preciso perguntar para o Toninho, porque não há rivalidade, a família é tão bonita e família de boleiros mesmo. Zito. Eu cheguei a jogar com ele, eu começando, né? Eu começando a jogar e ele já estava veterano. Mas foi um grande jogador, não só do Paió, não só do Ibiúna, mas da região, né? Foi um dos... Jogava com categoria, não foi elegância. Um dos melhores jogadores da região, né? Não só do Paió, Ibiúna, da região. Jogou em São Roque, jogou em várias cidades, né? Muito bom mesmo. Ele parou muito cedo também, né? Eu acredito que ele jogou até os 40 também, eu acredito. Mas o Zito era uma elegância. A família nossa tem tradição de boleiro, né? Verdade. Edson, então, Jaci era goleiro. Edson, você também joga bem. Então, a família de tradição de jogadores, né? Que nem o Jaci foi goleiro do Guarani, né? Eu não cheguei a jogar com ele. Não. Não, ele jogava de goleiro no Guarani. Era o Gato Selvagem. Gato Selvagem. Aí quando eu passei a jogar bola, ele já não jogava mais o gol. Ele jogava de zagueiro no segundo quadro. Então eu não tive oportunidade de jogar com ele. Mas aí o Zitão eu joguei muito, o Hugo. Joguei bastante com ele. Agora, eu me lembro do Paiol, não tem como não lembrar, Tino, das nossas viagens gostosas até Boituva. Chegou aí até lá, Toninho? Não, nunca fui. Nunca tive oportunidade de ir. Era uma fazenda, né, Tino? Uma fazenda. Da Rosa, né? Santa Rosa. Pinga Rosa, não era? Pinga Rosa, fazenda Santa Rosa, né? Santa Que era, Rosa, né? exatamente. Não me lembro se era Santa Rosa ou era Rosa, eu acho que era Santa Rosa, né? Santa Rosa, isso. E daí matava pau em campo, não? Daí jogou muito também. Ademir jogou bem também, querido Ademir, Dair, Argeu, Carlinhos, meu irmão, enfim, tantos, mas Dair era de uma elegância em campo. Dair jogava muito, né? Dair jogava... Ele era o famoso jogador polivalente, né? Jogava do gol até a ponta esquerda e jogava bem, né? Se desse o apito, apitava também. Pra minha sorte, ele jogava de zagueiro, né? Ele jogava de zagueiro. Então, cada vez que eu ia jogar no Paió, que eu ia lá, Zé já via eu lá na beira do campo, aí eu já entrava de zagueiro e ele jogava em qualquer lugar, né? Então, ia de centroavante, ia lá pra frente. Outro que jogou muito no Paiol também é o Noboro. Noboro Setoguchi. Eu acho que cheguei a ver Issal em beira de campo jogou também, muito né? no Paiol, muito. E o Serginho? O Gerro do saudoso Zé da Serginho fez a final com nós, né? Ele tava no time que jogou a final. Serginho jogava muito, né? Jogava muito. Você lembra da história do helicóptero, que foram buscar o helicóptero, que ele veio de carona? Sabe da história ou não? Não sei não. Paiol, jogo... Mais ou menos eu sei dessa história. Jogo 11 garoto e Paiol, e tava pau a pau no Capianzedo, aquela coisa toda, e nada de Serginho chegar. Serginho estava fazendo um trabalho para um senhor lá em São Paulo, um orçamento, era um trabalho com uma coisa assim, ele veio de carona de helicóptero até o Colinas e depois foram buscar. Nossa, já virou estrela! Com méritos, porque jogava muito. Jogava bem. Muito. E foi lá e decidiu, o mais interessante foi isso. Você sabe, falando assim, eu tenho uma paixão muito grande pela posição de goleiro. Diz a lenda que onde o goleiro jogava, nem a grama nascia, né? Eu vi Tinho de Tiagussa jogando, Tinho de Juquinha, vi Darli, os três assim que são Mita, meu ex-cunhado, e Eloy também. Falando de Tinho foi um grande goleiro. Rapaz. Tinho foi, né? Jogou muito também. Agora, Tinho, o senhor Juquinha, eu tenho uma paixão pelo senhor, que o senhor esteja lá em cima, olhando por nós, pelo nosso bairro. Mas o Juquinha, ele andava com uma garrafinha, caçulinha assim, com uma água benzida que levava pro Tinho na metade do jogo. O Tinho se transformava, rapaz. Era outro Tinho. Ele jogava muito, né? Se tivesse exame depois de urina, já ia constatar. Mas dos jogos mais marcantes, eu tenho certeza que esse campeonato que você nos deu no Paiol,
em Canguera, meu coração estava dividido, minha família ficou entre torcer para o Eloy, que estava acabou de entrar na família, e o Paiol, né? Então minha mãe ficou numa situação tão difícil. Mas foi um jogo muito bonito, eu estava lá presenciando, foi muito bonito. Foi muito bom. As torcidas se comportando, aquela coisa toda. Não tinha briga, né? Era muito gostoso. Os campeonatos que o Tango fazia, ele disciplinava, né? Era muito bom. Os campeonatos do Tango, da Barbaria. E todo mundo tinha um troféu, todo mundo tinha uma medalha, o comércio em geral ajudava, a própria prefeitura na época, era fantástico. Era uma liga viva o Tango. Tango da Barbaria. Da Barbaria, isso mesmo, próprio. Mas me diga uma coisa, Toninho, nós estamos lembrando aqui de situações engraçadas, outras nem tanto. Algum juiz assim que deixou algum trauma na cabeça do jogador Toninho, não? Eu não tenho muito o que falar de juiz, não. Teve um lance que foi uma passagem que eu passei no time do Olaria, né? Foi em 88, 89. Foi quando o Paiol parou o time. Aí eu fui convidado pelo Renato, que trabalhava comigo na Sabesp. Saudoso, Renato. Aí eu joguei numa decisão de campeonato aqui no campo do Guarani. Olaria e Machado. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo 0-0, primeiro tempo da prorrogação 0-0. Aí no segundo tempo da prorrogação, o Taraíra achou um pênalti. Que o Machado ficou campeão 1-0, com um pênalti que o Taraíra arrumou pro Machado. Até hoje, eu não sei onde que estava esse pênalti. E não tinha o tirateima, não tinha câmera, não tinha nada para provar, né? Mas Darcy, querido Darcy, ele tinha bandeirinha auxiliando, pelo menos? Não lembro. Acho que não, acho né? que não tinha, não. Não tinha, né? Mas são grandes histórias que nós temos que lembrar. E é tão gostoso, voltando um pouquinho aqui a nossa conversa, falávamos dos grandes festivais no Paiol Pequeno, festivais ali, para minha surpresa, eu soube agora, 10 de outubro de 1950, aniversário do Paiol em 10 de outubro, e coincidia muitas vezes de ser o segundo final de semana de outubro, a festa São Dimas, e para minha surpresa, hoje sabendo que era aniversário do nosso time de coração também. Nunca é demais lembrar do saudoso Roque Vieira, do Juquinha, o Darli, Cristóvão, Jaci, Toninho Panela, Toninho Feijoada, tantos outros que partiram, tio Choca, que partiram dessa, Jaci, saudoso Jaci, e muitos outros aí. Meu pai que de vez em quando ia assistir, seu João, a benção do senhor, tio João Barbudo, enfim, tantos que fizeram, o seu pai, que fizeram um pouco pelo Paiol. Mas de tudo aquilo, de todos aqueles que nós perdemos, o que mais me comove lembrar é da presença única do senhor Zé da Venda. Exato. Eu lembro, assim, passo ali, não tem como não lembrar do querido Zé da Venda. Então, você passa e eu moro do lado. Pois. Então, toda hora olhando o campo lá. É inacreditável. Fica uma situação muito difícil. Né? Às vezes tem impressão que ele vai sair ali cumprimentando. Embora não esteja jogando mais, mas hoje faz muita falta, né? Faz muita falta. O movimento a gente ir lá, conversar, rever os amigos, né? Era uma coisa. Bom, a gente poderia, se fôssemos falar da história do Toninho hoje, nós iríamos ficar pelo menos uns 3 dias gravando. Se fosse para falar da história do Tino hoje, de sua família, ficaríamos aí mais uns 2, 3 dias. E se fosse para falar do Paiol Futebol Clube, lembrando de todos os jogadores, de todos que passaram, contribuíram, ficaríamos aqui talvez 15, 20 dias ou mais para falar. Mas hoje, no dia 13 de fevereiro do ano 2017, eu tive a honra, eu não poderia continuar esse programa, tiro de meta, se eu não fosse recebendo 2 pessoas que eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande, um respeito. Eu não, né? Boa parte de Biúna e da região, quem esteve à beira de um campo de futebol, sempre ouviu falar dessas 2 personalidades. Tino, eu só tenho a agradecer a você por sempre estar presente com a gente, sempre colaborando nos projetos que eu invento alguma coisa, eu ligo para o Tino, não, Zé, a Olaria está aí com você, e muito obrigado, Tino, leve aí o nosso carinho, espero que você tenha gostado de participar conosco, e muito obrigado, viu, Tino? A gente tem tanta coisa para contar, mas o tempo você sabe que urge. Olha, eu que agradeço, Zé, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui, peço a Deus que proteja, ilumine pelo teu trabalho. Amém. Dê muita saúde. Amém. É nós tudo.
É isso. Deus abençoe. Amém, nós todos. Quantos anos de paiol pequeno, Tino? Eu? É. Eu, desde quando eu casei, não. Aí vem a pergunta, Didi. Quantos anos de casado? Olha, rapaz, eu já tenho 38 anos já. Estou indo para 39 anos já. Que quase. benção, não? Espero que nós possamos estar com bastante saúde para comemorar os 50 anos. Isso aí a Deus, como nós falamos, o dia de manhã não pertence a nós, né? Mas espero chegar lá, ultrapassar isso aí, não? Amém. Deus abençoe mesmo. muito. Tino, leve um abraço para a Inide e toda a família. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. E a olaria do Tino sempre no mesmo lugar, com a mesma qualidade, com o mesmo requinte e o preço que cabe em seu bolso. Você encontra tijolo comum, você encontra tijolo aparente e pode ligar no 3241-1450, que sempre vai ter uma pessoa muito carismática para te atender, com carinho, com respeito. Ora Inide, ora o Tino, e essa família bonita também atende no 997824674. Tino, leve um abraço à sua família, a nossa família. Deus o abençoe muito. Amém. Muito obrigado mesmo. Conversei aqui hoje com Tino da Olaria, vereador por 2 mandatos, grande liderança, querido amigo. E tive a grata satisfação, grata honra de ter aqui no nosso programa Tiro de Meta, Toninho de Tirso. Eu confesso que eu não sabia que se tinha Manuel no seu nome. Pode falar o nome todo, por gentileza? Pode. Por favor. Manuel. Manuel. Manuel Antônio Vieira Andrade. E seu pai, como que era o nome todo? Tilson. Tilson Salvador Vieira Ribeiro. E a mamãe? Marina Andrade Ribeiro. E Toninho de Tirso virou uma grife. Virou uma grife. Eu sou conheci, se você chegar na cidade, você conhece Manuel? Ninguém conhece. Ora, pois, ninguém. Ninguém me conhece, né? Aí Toninho de Tirso, aí bem gente conhece. Tem gente que vem conversar comigo, você jogou bola, eu nem, puxa, falei, legal, beleza, faz tempo que não jogo mais, beleza. A gente nem sabe quem é, né? Mas... Esqueci de perguntar, quantos anos de Sabesp? 33 anos. Manda um abraço para a Valquíria, que ela mandou um abraço no Face para você. Um abraço, Val, uma grande amiga que eu fiz lá no meu trabalho, muito obrigado. No momento mais difícil da minha vida, você colaborou muito comigo, muito. Foi quando meu pai ficou muito doente, a Val era minha chefe, ela ajudou eu demais, trocava de horário, fazia... Nossa, ela me ajudou muito. Um abraço, Val, muito obrigado. E Carlão, querido Carlão da Serralheria, nunca é demais, da Fênix, querido amigo Carlos, que está completando mais um ano de vida hoje, 13 de fevereiro de 2017, que nós estamos aqui gravando. E o Toninho está com uma empresa formidável, vale a pena você conhecer, porque o dia de amanhã o Tino já falou que a Deus pertence, e é muito gostoso, muito gostoso na hora da despedida, você não ter nenhuma preocupação e deixar nas mãos de profissionais competentes e de uma empresa que está aí com o nome, fazendo valer o nome, é Vida Nova. Nessa passagem que nós, todos nós passamos, é de suma importância que possamos ter alguém naquele momento em quem confiar. E quando nós temos uma empresa que tem um plantão 24 horas, que tem um translado com qualidade, a cremação e principalmente tem o respeito com o seu ente querido, é essa empresa que você tem que correr e recorrer. É a Funerária Vida Nova, nossa grande parceira aqui. Nós desejamos a Toninho que seja assim, um período muito bom mesmo, que você possa dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, na Gabriel Monteiro da Silva, 149, bem em frente ao portão principal do Cemitério da Paz, aqui no centro de Ibiúna, atendendo no 3248-3133, 99701-3419. Bom, senhoras e senhores, recebemos aqui hoje o Tino, meu querido amigo Tino, que contou um pouquinho da sua história, e o nosso querido amigo Toninho de Tirso. Espero que você tenha gostado. E meu queridíssimo amigo Vitor, que Deus o abençoe, e você tem uma proteção maravilhosa de Fátima, que está aí bem pertinho de você, que Nossa Senhora de Fátima possa te conduzir, que nós possamos, bem em breve mesmo, bem próximo, no futuro bem próximo, que nós possamos sintonizar ainda mais o campeonato europeu e que possamos acompanhar a sua ascensão da mesma forma que acompanhamos a história de seu pai. E um dia que você estiver aqui
que eu não quero que você venha já, eu quero que você venha daqui 10, 15 anos para contar a sua história vitoriosa e nós vamos estar aqui para te receber. Sucesso aí, menino. Muito obrigado a todos, um beijo no coração. Natan, melhoras para você, e Afonso, muito obrigado pela paciência. Desfazemos aqui então mais um programa Tiro de Meta, e muito obrigado a vocês. Deus abençoe e uma salva de palmas a esses dois queridos amigos. Tchau, valeu, até mais. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com